Graça e paz de Jesus. Bluetooth mode. Connect to the Bluetooth. Minha trajetória
Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Damos aí mais uma quinta-feira para falar dessa verdade que nos conduz, que nos fortalece, que nos dá ânimo para lutar e vencer. Então, hoje eu queria colocar alguma coisa muito importante, que eu acho que é de veras importante. Ser filho de Deus e lutar para que outros se tornem filhos de Deus. Ou seja, eu vejo como que Jesus Cristo veio para o mundo, trazer o reino de Deus está próximo, João Batista falava, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus vai chegar, quando chegar o rei, Jesus, Então, o reino de Deus veio com Jesus. Há uma visão que a gente possa entender que esse reino é um formato novo, de uma forma da qual o Filho de Deus veio trazer para a existência aqui na Terra. E o que ele fez? Ele deixou o quê? Olha só, eu começo com os discípulos, mas dos discípulos em diante, vocês é que vão formar a família que vai viver nesse reino. Entendeu? Então a gente tem que conduzir as pessoas para entrar para essa família. E isso não está escrito somente em um pedaço da Bíblia, está na Bíblia toda. E como isso está na Bíblia toda, eu queria ler para vocês Deuteronômio capítulo 6, mas antes vamos orar para que Deus possa estar usando a minha boca e a minha mente para poder conduzir esse texto. Senhor, em nome de Jesus, eu trago aqui neste momento a minha mente, a minha forma de ser, de viver, de falar, de se expressar, para que possa conduzir pessoas que venham a ouvir essa palavra, que seja verdade e que venha do Teu Espírito, que venha para somar e edificar a igreja do Senhor aqui na terra. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, usa-me agora em nome e por amor de Jesus. Para isso, eu preciso explicar algumas coisas aqui importantes que estão no livro de Deuteronômio, livro da lei, capítulo 6, no versículo 3. Vamos abrir Deuteronômio 6, 3. Isso, Deuteronômio 6, 3 diz o seguinte: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra. E muito multipliques na terra. Então, que Deus quer que, boa noite, a paz, Maria Helena, Rosângela, Deus quer que faça multiplicação dos israelitas, multiplicação do povo de Deus na terra. Então, ele está aqui no versículo 3, ouve, pois, Israel, Primeiro ele fala lá no versículo 1, estes, pois, são os mandamentos e estatutos e os juízes que mandou o Senhor teu Deus, que te ensinasse para que você cumpra na terra e que passas para possuir. Não temas o Senhor teu Deus, Deuteronômio capítulo 6, tá? Não temas, aí estou no versículo 1 e versículo 2, para que não temas que o Senhor teu Deus guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Olha que bacana. Então, ele faz um mandamento, ele traz uma lei, para que seja passada para os mandamentos dos filhos, do filho dos filhos, e assim por diante. Isso vai chegar até Jesus, que passou para a gente também, que nós somos israelitas de Deus. Através de Jesus Cristo nos tornamos filhos, e somos oliveira brava, mas estamos ligados à raiz, à semente de Davi, estamos ligados a Abraão, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo de Abraão também. Então nós estamos dentro da linhagem de Moisés, nós estamos tudo por causa, através de Jesus Cristo nós fizemos isso. Então é importante a gente entender isso quando chega até nós essa palavra. No versículo 3, ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus e dos teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Primeiro mandamento, não existe outro Deus, só existe um. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, você ama a Deus de toda a tua força, com toda, né? Então, tem que amar a Deus. Essas palavras que hoje te ordeno, aí, no versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Coração aqui é lebe. Lebe é o centro da tua vida, para que você nunca se esqueça. É como se fosse o lebe, é o centro da vida, onde bate o coração. Por isso que muitas músicas trazem o sentimento de que você, né, o coração nosso é o centro da nossa vida. É ali que você tem que guardar para sempre, até o coração parar de bater, entendeu? Por isso que o lebe é o centro, é o centro da tua vida. Aí no versículo 7 ele fala outro, não só no coração, aí ele passa para outra coisa. Tu inculcarás a teus filhos, ou seja, colocar a mente dos teus filhos, e delas farás assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar. Ou seja, você não pode deixar de viver sem essa palavra, sem falar para o seu filho. Lógico, tem que estar na tua cabeça também, para você passar para o seu filho, tá? Agora, esse filho aqui que eu quero estender um pouco a extensão desse filho. Esse filho aqui não é o filho seu somente carnal, é o filho de Deus, é todo o povo de Deus. Tá? Olha só o que diz aqui. Versículo 7, tu inculcarás, no versículo 8, também as atarás como sinal na tua mão e te serão frontal em teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E havendo o Senhor teu Deus introduzido na terra, sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, casas cheias de tudo, do que é bom. Tá, vou parar aqui. Então vamos lá. Eu quero ler aqui sobre esse texto, um estudo mais aprofundado sobre esse texto, vem da Bíblia hebraica, da Torá. Então eu trouxe alguns estudos aqui para que a gente possa ver. No contexto do judaísmo, né? Também no islamismo, porque o islamismo também, o Alcorão, ele vem da Bíblia hebraica. Vamos só entender o raciocínio. Eu quero que vocês se aprofundem nisso para vocês entenderem. Eu ver se eu consigo chegar até lá. Então, nesse contexto, tanto do judaísmo quanto no islamismo, há uma valorização da procriação, ou seja, continuidade da família. Você passa aquilo que você recebeu, que é os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, e transmite ela aos teus filhos. Procriação. Lá no princípio, Deus quando cria os homens, ele fala, enchei a terra, multiplicai. Ou seja, ele quer criar uma nação dele, com o povo dele. Vamos lá. Então, continuando. Continuidade da família, embora as abordagens possam variar conforme as interpretações e práticas culturais, mas não, ele quer uma continuidade na família. É isso que é importante, mano, na família de Deus. No judaísmo, a procriação é vista como mitzvah, que é isso, mandamento. Mitzvah é mandamento. Desde o livro de Gênesis, onde Deus ordena seres fecundos e multiplicados, como eu te falei anteriormente, e em algumas tradições judaicas, essa ênfase é forte, especialmente em comunidades ortodoxas, onde ter uma família grande é considerado uma bênção e uma forma de cumprir os mandamentos de Deus. Então, aumentar a família, aumentar o grupo do povo de Deus, semear, encher a terra. No islamismo, também eu vou entrar no islamismo porque você vai ver uma semelhança em alguns aspectos do ensino do islamismo. Tá? No islamismo é como se fosse um paralelo, mas que o Deus nosso é o Deus de Israel. Vamos lá, tá? No islamismo, a procriação também é incentivada e muitos muçulmanos veem a criação de uma família grande como uma bênção de Deus. O profeta Muhammad é relatado no Hadiths, que são tradições proféticas, né? Como tendo encorajado seus seguidores a terem filhos.
Em muitas culturas muçulmanas há uma valorização significativa da família grande. O que eu quero dizer com isso para vocês, né? É uma coisa interessante, porque a família grande, ela não traz somente... hoje, por exemplo, se você for na França, tem mais muçulmano do que francês. Eles têm uma tendência a fazer com que seja aumentado ainda hoje os muçulmanos em todos os países. Eles querem povoar o mundo. O islamismo pensa assim. Como eu falei, da mesma forma, no islamismo existe uma forte ênfase em transmitir os ensinamentos do Alcorão e as tradições proféticas do Suná de pai para filho, embora as práticas específicas possam diferir, como o uso do tefilim, que é o princípio subjacente, né? Um princípio diferente que é semelhante. A importância de educar as próximas gerações nos caminhos de Deus. Os muçulmanos aprendem desde cedo a memorizar partes do Alcorão, a rezar 5 vezes ao dia e a viver de acordo com os mandamentos de Deus, o que reflete um compromisso rigoroso e contínuo da sua fé, com a sua fé. Portanto, no judaísmo, tanto como no islamismo, há uma ênfase em garantir os ensinamentos religiosos profundamente enraizados na vida cotidiana e transmitidos com seriedade e dedicação. Essa forma de educação religiosa sólida ajuda a preservar o quê? A identidade, os valores da tradição ao longo do tempo. Há uma necessidade. Deus quer manter o seu povo, Ele quer caracterizar, identificar o seu povo, a marcar o seu povo. É tremendo isso, amados, marcar o seu povo. Procriação. No contexto, né, do judaísmo que eu falei, quanto no islamismo, há essa valorização da procriação e da constituição da família, como eu falei. Então, amados, o que eu quero trazer para vocês, essa procriação, ela tem uma continuidade através de Jesus Cristo. Só que nós não temos essa noção de fazer isso como um mandamento, como mitzvah. Não, nós queremos trazer isso de uma forma aleatória, assim, trazer como não fosse sem muita importância. Se você aceitou Jesus, se você quer se tornar filho de Deus, tudo bem. Se não quiser, tudo bem. Não é questão de forçar ninguém a aceitar Jesus, que não é pela força nem pela violência. Mas uma coisa é muito importante. Jesus disse: ide por todo mundo e fazei alunos, discípulos, filhos. Isso é uma coisa que eu quero passar esta palavra para nós entendermos. Deus quer filhos. Deus quer aumentar a família dele. E nós somos responsáveis por esse aumento da família, né? Então nós temos que fazer por onde, amados, saber que esse Espírito que eu recebi, que você recebeu, que é o Espírito Santo de Deus, ele tem que ser divulgado, tem que ser propagado, como lá em Deuteronômio 6, inculcar nos filhos, inculcar de uma forma que, decorando versículos, estudando a palavra de Deus, porque a palavra edifica a fé, a nossa fé é correta, Rosângela. A fé vem pelo ouvir a palavra, mas se a gente não dá tanto valor a isso, a gente não consegue fazer com que criar filhos para Deus. Amados, porque imagina uma cidade cheia de pessoas que são devotos ao Evangelho, que pregam e vivam o Evangelho. Amado, vai ter violência? Vai ter o que nessa cidade? Fala, Rogério, pastor Rogério, Deus te abençoe. Vai ter o que nessa cidade? Vai ter só coisas boas, amados. E nós vamos ter uma procriação de filhos de Deus aqui nos nossos tempos. Por isso que Jesus cumpriu a lei. Em Mateus capítulo 5, amados, nós vemos aqui, olha só, Jesus não veio revogar a lei. Ele veio cumprir a lei. Mas cumprir a lei no que sentido? Cumprir a lei para dizer, olha só, eu não estou querendo apagar a lei, eu estou fazendo que eu estou cumprindo a lei, para que essa lei venha em forma de marca dentro de vocês. Que marca é essa? A marca de Cristo em você.
a marca do Espírito de Cristo em você, a marca de Deus em você, a família de Deus seja marcada. É como um animal que é selado. Esse é meu, esse não é meu. Ele quer selar os seus. E como é que ele faz esse selo, mano? Ele diz, no capítulo 5, ele diz que Jesus Cristo claramente, Jesus vendo as multidões, ele fala aos discípulos, vocês sois, versículo 13, vós sois o sal da terra, e se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais, se não for lançado fora. Depois ele diz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, ou seja, ele não quer que você seja uma luz apagada, uma luz, e nem uma luz que não brilhe. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Tudo isso está escrito. No versículo 16 ele fala, assim brilhe também a nossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. E no 17, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Eu vim para revogar e vim para cumprir. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor Deus, louvado seja o nome do Senhor. E amado, em Efésios, Paulo, aí ele já não fala mais para judeu, Paulo fala com gentios. Ele quer trazer essa realidade não somente para os judeus, não só para o judaísmo, ela se estendeu para os gentios, que somos nós, que não somos judeus. Então é importante nós entendermos que essa missão que está lá em Deuteronômio 6, de inculcar, ela passa de pai para filho, mas passa de geração para geração e também para nós. Ele bota aqui assim, ó, olha só, acima, iluminados os olhos, versículo 18, capítulo 1 do Efésios, versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração, já cita o coração, né? Os olhos do coração. Existe olho no coração? Não. Existe a visão do coração, a visão que foi enraizada, né? Colocar a palavra de Deus no teu coração e na tua mente, né? Então ele fala aqui assim, iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória e da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza de seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia na força de seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e o fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Então Deus fez sentar Jesus à direita de Deus. Deus sentou. Acima de todo principado, potestade, poder e domínio. E todo nome que se possa referir, não só no presente século, como em 2025 e daí para diante, como também nos séculos vindouros. Versículo 22. E pôs todas essas coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, o qual é o seu corpo, plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ele deu isso para mim e para você, amados. Está lá Deuteronômio 18, está lá Deuteronômio 6, inculcando. Nós temos que fazer com que isso possa se propagar. Mas isso para se propagar, mas tem outro que eu quero que você entenda agora só, vou finalizar aqui, depois eu vou comentar com você. No capítulo 1 também, no versículo 12, ele diz, a fim de nós sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, aqui que eu acho bacana, selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até um dia que você vai ser resgatado, até ao resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. Então ele vai resgatar um dia, para formar a família. Então vem lá de Abraão, Isaac e Jacó, vem de Moisés, vem da lei, e vem de Jesus, e chega até você. Nós somos herdeiros desta promessa, amados. E não tem como fugir disso. Isso é algo tremendo. Então nós temos que ter sede. Nós temos que ter vontade de, quando for falar com uma pessoa, não querendo convencer pela marra, mas não desistir nunca de fazer com que Deus possa operar maravilha na vida desse povo, né? Ele foi maldito na lei para te fazer o quê? Para te fazer real. E ele diz aqui no capítulo de Gálatas 3, versículo
27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desastre não por haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês estão em Cristo Jesus. E sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ai, Jesus, essa linha é maravilhosa. Eu me realizo com essa palavra de Deus que traz essa realidade para a minha vida, para a sua vida, de que nós temos que ter sede, se você ama Jesus, de salvar outras vidas. Se você está passando por lutas, esse Deus que eu estou falando aqui agora, Ele estende a mão sobre você e te cura, Ele te liberta, Ele faz diferença na sua vida. Por mais que nós possamos estar passando por momentos difíceis, Ele vai te resgatar, Ele vai te levantar, Ele quer te fazer testemunha. É por isso que o Espírito de Cristo desceu sobre a terra, para que nós sejamos testemunhas dEle. E essa testemunha, ela venha passar para outros e a família de Cristo aumentar cada vez mais. Por isso, em nome de Jesus, Senhor Deus, coloco diante de Ti cada vida que aqui está, Pai. Para serem, ó Pai, testemunhas do Senhor, aonde colocarem a planta dos pés, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, toma a vida de cada um deles, ó Pai. Toma a vida de cada um que venha ouvir, ó Pai, sentir que a relação que está lá em Deuteronômio 6, né, da relação que o islamismo, ó Pai, ele pensa de uma forma diferente, ele joga avião em cima dos outros, tenta matar por Alá, fazer tantas outras coisas, procria. A procriação dele está no mundo todo, o Islã é multiplicadores, e nós temos que multiplicar também. Jesus foi um multiplicador de vidas. Pedro multiplicou 3.000, 5.000. Paulo multiplicou e nós também somos multiplicadores da família de Cristo aqui na terra, Pai. E para isso, Pai, eu quero que Tu cures não somente, Pai, o físico de cada um de nós, mas a mente de cada um de nós que se volte para inculcar a Cristo. Que o nosso coração seja de Cristo, que o nosso mover seja de Cristo, que as nossas palavras venham do Senhor, e essa palavra seja envolvida, inculcada na nossa mente, selada no nosso coração, para que onde colocarmos a planta dos pés, nós temos um dono que é Jesus Cristo, nós temos um reino, que é o reino de Deus. Portanto, Senhor Deus, manifesta o Teu poder através da Tua cura, através do Teu milagre, através do Teu poder, através, ó Pai, da ação do Espírito Santo, batizando do Espírito Santo cada um dos Teus filhos, ó Pai. Eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, amados. Não liga, lá Deuteronômio 6, está tudo relacionado com Gálatas capítulo 3, Efésios capítulo 1, com Jesus Cristo fazendo a abertura, sendo ao 8º dia, sendo circuncidado para cumprir a lei. Tudo isso é para que nós possamos receber essa palavra e a divulguemos e conseguimos passar adiante. Que nós possamos estar na presença de Deus todos os dias da nossa vida, sabendo que Ele é conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, fica na paz de Jesus, né? Domingo, amanhã tem oração na igreja, 6 horas da manhã, domingo também, estamos lá na igreja, firme e forte, para louvar e engrandecer o nome desse Deus. A graça e a paz do nosso Senhor. Nós temos um dia de saúde também, dia 5/7, né? Dia 30/6 não, dia 5/7, temos lá atendimento médico com a doutora Jane, temos lá aferição de glicose e outras coisas mais, e também que vai exame de vista gratuito, tudo isso para atender a comunidade em Itaipuaçu. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus envolva o seu coração. Paz do Senhor e até nos ver.